a manifestação desse quadrinho aqui, dos pátios. Só crê nisso aqueles que creem na volta corpórea e terrena na segunda vinda de Jesus para estabelecer o reino terrestre, que é o que foi prometido. E essa doutrina é uma doutrina exclusivamente dispensacionalista, que é a doutrina da nossa igreja, para vocês entenderem o que vocês cantaram. Tá bom? Muito bem. Nós vamos hoje abordar o quarto tópico da introdução, encerrando a introdução hoje, do livro de Colossenses. Muito bem. A mensagem do livro de Colossenses é a superioridade e suficiência de Cristo e de sua obra como cabeça da igreja. Exigem dedicação exclusiva em atitude e ação da nossa parte. Essa é a mensagem da carta. Agora, por que o autor de Colossenses, que é o Espírito Santo, usando como instrumento Paulo, teve a preocupação de pontuar esses aspectos nessa carta? Para nós entendermos o porquê foi estruturada essa carta, nós temos que entender os 4 componentes da heresia colossense. Tá? O primeiro componente é o filosofismo, que ataca a doutrina da iluminação. O filosofismo é uma maneira hábil dos homens usarem de raciocínios para conduzir as pessoas a algo que não é verdade, que não tem estrutura em si próprio. Então, que doutrina que eles estão atacando aqui? A doutrina da iluminação do Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus, ela é suficiente. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando fala aqui que Cristo é superior e que Ele é suficiente, a sua palavra também é superior e suficiente. Então, quando as pessoas buscam resposta fora da palavra, nas filosofias dos homens, que é o que estava acontecendo, então ele está abrindo os olhos nesse ponto. Por quê? Porque estão atacando uma doutrina muito importante, a iluminação do Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus. Segundo componente, o legalismo judaico. Vamos lembrar que os primeiros cristãos eram judeus, e eles vinham de um ensino mosaico das leis, e eles queriam que os não judeus, quando se convertessem, assimilassem toda a lei judaica, os costumes judaicos. Esse legalismo estava atacando a doutrina da reconciliação. Por quê? Eles estavam colocando que era necessária a prática da lei para ser salvo. Então o homem deveria ser salvo por obras da lei. Isso está errado. Porque nós somos salvos por Jesus, pela graça, não pelas obras. Então, que doutrina está sendo atacada aqui? A doutrina da reconciliação que o Senhor Jesus traz para aqueles que creem. Por isso que fala da sua obra redentora, salvadora, para aqueles que creem. O terceiro aspecto é o misticismo. Ataca a doutrina do corpo de Cristo. Então, o misticismo crê em seres mediadores. Isso é um grande problema, porque a Bíblia afirma que existe um único e suficiente mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Então, está sendo atacada aqui a doutrina do quê? Do corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, nós vimos esses 3 pontos aqui, são os 3 primeiros componentes da heresia colossense.
Hoje nós vamos ver o quarto componente e último, o ascetismo. Vamos compreender o que é o ascetismo. Ascetismo está ligado à cultura grega. Esse negócio aqui está me atrapalhando. O problema teológico dessa heresia colossense, o ascetismo, ele é uma tentativa de alcançar graus mais elevados de santidade. Os homens procurando meios de serem mais santos. Por meio do quê? De abstenção. Abstenção do quê? De alimentos, abstenção de pessoas, abstenção de coisas impuras. Vocês já perceberam que muitas religiões têm essa linha de pensamento, é um pensamento gnóstico. Então, por exemplo, aqueles mosteiros nos altos das montanhas, isolados do mundo inteiro, é ascetismo, isolamento das pessoas. O que mais é ascetismo? Alimentos. Por isso que foi bem recebido pelo legalismo judaico o ascetismo, porque põe restrição em alguns alimentos. Vamos lembrar que alguns grupos se colocavam na necessidade de alcançar maior santidade comendo só carne branquinha de peixe. A gente comer só isso, que isso ia tornar a pessoa mais santa. E coisas impuras, tudo quanto é impureza. Então se deslocava. Ascetismo é rejeição, já que os gregos consideravam que o corpo é mau, que o corpo é a prisão da alma, então você tem que negar tudo o que o corpo deseja. Só que tem um problema: a direção, a força para vencer a impureza vem do Espírito Santo, não vem do próprio homem. Então daí porque você vê todos aqueles escândalos de pessoas reclusas e que acabam não tendo domínio, porque o domínio não está no homem, não está na carne do homem, não está na força de vontade do ser humano. Muito bem. Colossenses capítulo 2, versículo 16, vai mostrar um pouco da tendência. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Isso tem a ver muito com o legalismo judaico e com essa tendência de abstenção do ascetismo. Tá? Versículo 21. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Essa abstenção, esse isolamento. Versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Filosofismo parece sabedoria, e os ascetas entraram nessa. Como culto de si mesmo. Note, a questão está na pessoa, não em Cristo, na suficiência, na superioridade dele. E de falsa humildade e de rigor ascético, é um assunto nosso, ascetismo. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Eles tentam, mas não conseguem, porque não está no homem o vencer a carne. Assim, eles estavam buscando meios de santificação, não pelos meios que o Senhor deu provimento, conforme vai estar na mensagem da carta aos Colossenses, que nós vamos estar estudando, atacando desta forma a doutrina da santificação. É uma doutrina, e nós precisamos compreender essa doutrina até para sermos vitoriosos e produzirmos frutos de Espírito. Hebreus, capítulo 12,
versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí a gente vê o porquê de algumas coisas. Aonde o cristianismo está vivendo um teatro, um discurso, uma aparência, uma religiosidade, mas sem santificação genuína. Estão se enganando, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Não vai fazer parte do arrebatamento que nós acabamos de cantar. Então, qual que é o exemplo de perseverança que nós devemos ter? Jesus. Este exemplo deve nos levar a reagir aos desafios da fé. E esta advertência exige o quê? Santificação. Santificação. Nós precisamos reagir adequadamente às provações desta vida. As provações são uma certeza. E essas provações são permissão de Deus para a nossa maturidade, para o nosso crescimento. Então existem provas para crescermos. O corpo de Cristo, que é a igreja, precisa encorajar-se mutuamente a isso. Seguir a paz com todos, mutuamente. Seguir a paz, aquela história que o senhor falou, no caso de uma unidade, pegar para os irmãos da igreja e procurar a pessoa. A paz com todos, é comunhão. Aí o outro não aceita, e aí? E aí você fez sua parte. É assim que funciona. Então, aqui ele está falando, então, nós devemos nos encorajar mutuamente à santidade, ao invés da profanidade. O que é profanidade? É tomar aquilo que é santo e torná-lo comum. E eu posso ser profano de diversas formas. Notem que santidade é o oposto de profanidade. Profanidade é aquilo que Deus espera de mim, que é a santidade, e eu não vivo, e lido com as coisas de maneira sem considerar o Senhor. O exemplo disso é Esaú, que trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha. Ele foi profano. Tem algum problema a pessoa ter fome e comer? Não. Mas ele não pôs prioridade nas coisas de Deus. Isso é profanidade. Então, quando nós não estamos pondo prioridade nas coisas de Deus, nós estamos sendo profanos. Notem que a profanidade, ela caminha muito perto, visivelmente, do correto, sem ser. E esse aspecto que nós temos que prestar muito atenção. Muito bem. Então nós precisamos ter uma aceitação reverente das exigências de Deus. À luz do quê? Da tremenda magnitude da ira dele. Está aqui em Hebreus 12, versículo 25. Tende cuidado, não recuseis ao que falo. Então, preste atenção sempre na mensagem da palavra de Deus. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós,
os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. O que ele está querendo dizer com isso? Se a cada pregação aqui que nós ouvimos não se leva a sério a palavra de Deus, na hora de acertar contas com Deus, não estão acertando conta com o pastor Davi, não. A coisa vai ser bem mais complicada. Então, ele está tentando para essa questão. Versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Olha só, tem faltado na igreja isso, irmãos. Como que eu vou servir a Deus, cultuar a Deus de maneira agradável? Com reverência e santo temor. Reverência. Se nós, muitas vezes, reverenciamos pessoas, quanto mais a Deus. Eu fui educado ainda no sistema antigo. A minha mãe, meu pai, sempre é senhora, senhor. Nunca no mesmo nível, nunca com respostinha. Respeito, reverência aos pais. Agora ele está pedindo reverência a Deus. No culto, na vida. E santo temor. Versículo 29. Porque nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Deus é fogo consumidor. Certa vez, eu telefonei para uma pessoa e ela atendeu o telefone nervosa, brava. Alô! Bom dia. Aí que conheceu minha voz. Ô pastor, tudo bem? Acabou na hora. O nervosismo sumiu assim, em passe de mágica. E com Deus. E com Deus. Tudo isso tem a ver com o quê? Com santidade. Santo quer dizer separado. Nós nos separamos para Deus. Ele nos separou, na verdade. E nós devemos ser gratos pela ação de Deus na nossa vida. Santidade, eu acho que a definição mais simples é o quê? Precisamos ser semelhantes a Cristo. Aqui está a palavra. Eu tenho que, como diz o profeta, comer essa palavra. Isso aqui tem que fazer parte da minha mente transformada. Eu tenho que saber qual é a palavra do Senhor, qual a vontade dEle, o que Ele deseja de mim, o que eu posso ser. Eu tenho que pensar como Ele, tem que estar aqui dentro. Ter a mente de Cristo, o agir de Cristo, o viver de Cristo, ser semelhante a Cristo. Essa é a definição de santidade. Nós somos cristãos. Cristão quer dizer pequeno Cristo. Outro dia eu citei um exemplo aqui como que é o nome daquele missionário? Davi...
Não, esse aí não. Aquele inglês que foi para a África. Muito bem, eu já lembro já. O que aconteceu? Ele ficou muitos anos na África e perderam notícia deles. E mandaram uma busca atrás dele. E chegaram lá nas tribos indígenas e estão procurando uma pessoa assim, assim, assim e tal. Sabendo. Daí, como ele era missionário evangélico, a pessoa que foi procurar também era. E a pessoa começou a falar de Jesus. Daí o cacique falou: opa, esse homem passou aqui. Ele passou por aqui. Eles estavam pregando Jesus e eles só perceberam quem era o missionário. É essa pessoa que vocês estão procurando, que está nesse livro? Ele passou por aqui. Isso tem que ser a realidade das nossas vidas, meus irmãos. É isso que nós temos que ser e viver. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência. Olha só, hein? Filhos do quê? Da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, antes de Cristo. Acabou aquela vida. É nova vida. Versículo 15. Pelo contrário, segundo que é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmos em todo o vosso procedimento. Santidade, doutrina da santificação. 16. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Essa doutrina, ela é determinante, porque ela reflete o caráter santo de Deus, em obediência e temor da nossa parte, onde nós devemos respeitar sua obra salvadora em nossas vidas, a superioridade e suficiência de Cristo e de sua obra como cabeça da igreja. Existem 3 etapas nessa obra de Cristo. A primeira etapa chama-se justificação, aonde Ele nos livra da culpa do pecado. Jesus morreu na cruz para nos libertar de um aspecto passado. O pecado entrou no mundo através de Adão. E nós ficamos judicialmente condenados ao inferno. Então esse aspecto da justificação, ele tira o aspecto de culpa, é um aspecto jurídico, é um aspecto posicional. Por isso, esse dia nós cantamos um hino aqui que fala do pecado e não dos pecados, porque ele está se referindo à justificação, que é um aspecto posicional jurídico do qual nós estamos sendo absolvidos da condenação do pecado. Outro aspecto é a santificação, que livra do domínio do pecado. Note, a justificação, ela é posicional, a minha posição em Cristo. A santificação é experimental, como eu vivo. E esse aspecto, o Senhor, Ele trabalha em nossas vidas. Vamos lá, João, capítulo 8, versículo 34. João 8, 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Essa é a condição do ser humano sem Cristo. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. E quando nós temos essa liberdade, nós temos que compreender alguns aspectos. Existem atributos de Deus incomunicáveis e existem atributos de Deus comunicáveis. Atributo de Deus incomunicável, que Ele não comunica para nós. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Isso não é comunicado para nós. Mas existem atributos comunicáveis. Por exemplo, santidade. Ele é santo e nós devemos ser santos. Ele comunica esse atributo de santidade para nós. E essas 3 etapas da ação da obra de Cristo concluem com a glorificação, quando nós somos livres da presença do pecado. Note, justificação, livre da culpa do pecado. Santificação, livre do domínio do pecado. Glorificação, na presença do Senhor, nesse corpo transformado. Carne e sangue não entram no reino dos céus. Então, na glorificação, no corpo glorificado, nós estamos livres da presença do pecado em nós. Não tem mais presença. Isso tudo se realizou na cruz de Cristo, na sua obra. Então, a santidade muda a nossa condição moral e propósito de vida. Efésios 1:4. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, no Pai, antes da fundação do mundo, antes de tudo existir, então Ele é onisciente, onipotente, estão vendo? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Tem propósito. Sermos santos e irrepreensíveis são aspectos morais, de propósito de vida. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Note, eu estou explicando para vocês o que é santidade. Tá? Essa doutrina que está sendo ofendida aqui pelo ascetismo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele tem um propósito. Versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, antes da fundação do mundo, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Essa é a definição de santidade que eu passei para vocês. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por que irmãos? Tem que fazer parte da família de Deus. Tem que ser nascido de novo. Tem que fazer parte do corpo de Cristo. Tem que estar debaixo do cabeça, que é o Cristo. O cabeça do corpo. Ok? Muito bem. Santificação, então, é um processo de novidade de vida. A santificação não é algo que nós realizamos pelo nosso esforço. Gálatas 5,16. Ele nos capacita. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo desenfreado, incontrolável da carne. Como que nós vamos vencer isso? Andando no Espírito. Versículo 17. Porque a carne milita, luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Qual que é o nosso querer? A carne. 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Por quê? Porque a lei mostra que você é pecador e você é condenado por isso. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são. O que a carne produz? Quais são as obras da carne?
prostituição, impureza, lascívia. 20. Doutor, ontem eu escutei isso aí, viu? Uhum. Lascívia. Lascívia. Lascívia é o ato sensual que conduz à prática. Por exemplo, quando o homem começa com aquele chavequinho com a mulher, é lascívia. Quando a mulher começa com aqueles olharzinhos atravessados com os homens, é lascívia. Está entendendo? Isso que é lascívia. E nessa sequência tem mais uma outra palavra que eu não entendi. Vamos ver se eu lembro. Idolatria, Feitiçarias, inimizades, porfias. Porfia tem a ver com relacionamentos, com divisão, com atrito, tá? Pode ver que aquele começa uma sequência de relacionamento. Porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. É nesse sentido aqui. Ok? 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Os que tais coisas praticam. O que é? Glutonaria é você satisfazer os apetites da carne. Ser um glutão. Por exemplo, eles tinham os cultos ao deus Baco, que é o deus do vinho. Onde vem a palavra bacanal. Então, eles eram glutões. Eles chegavam lá naquelas festividades, muita comida, muito vinho, muito vinho, muito vinho, e a coisa terminava no bacanal, na bagunça. Comida e bebida. E o final é a orgia. Então, o problema aqui ele está falando das orgias, que é esse aspecto glutão da carne. Então, por exemplo, hoje a gente usa um termo como positivo, mas não é positivo. O sujeito bacana. Não. Bacana vem de bacanal. Então, olha que sujeito, né? Estava lá na festa junto comigo, lá na bagunça, na orgia. Sujeito bacana. Então, nesse caso aí parece que a pessoa toda cheia, cheia de colocar o descarte da comida para comer novamente. Isso. Foi assim que Alexandre o Grande morreu. Numa festa de vitória de batalha, ele comeu além do que devia e morreu de indigestão. Sim, mas é que a comida estava gostosa, isso provocava, exatamente. Daí jogava fora e comia de novo. Isso que eles faziam. Isso que é bruto, né? Isso. Também. Né? Não é só comida, é bebida, orgia, tudo que está dando alimentação para a carne, tudo que está ligado à carne. Muito bem. Como que o ascetismo vai vencer isso? Não vai, não tem como. É isso daqui que a carta aos Colossenses está demonstrando. A superioridade e suficiência de Cristo e de sua obra como cabeça da igreja exigem da igreja, dos filhos de Deus, dos nascidos de novo, dedicação exclusiva em atitude e ação. Ok? Então, é esse ensinamento da carta, gente. Nós vamos começar a estudar a carta ainda. Por enquanto é só a introdução, para a gente entender do que está se tratando o assunto. É isso aqui. Muito bem. Essa santificação, que é um processo de novidade de vida, podemos ver isso em Romanos capítulo 6, versículo 21. Romanos 6, 21. Naquele tempo, que resultados colhestes? Naquele tempo, quando você era incrédulo, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para
santificação e por fim a vida eterna, glorificação. 23. O 23 a gente conhece, né? Só que está ligado a esse contexto, está vendo? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Por quê? Porque nós devemos andar em santidade. Em santificação. Versículo 17. Aqui mesmo, isso. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, antes, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E a doutrina que nós estamos tratando aqui é o quê? Santificação. 18. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Uma vida de santidade. Meus irmãos, temos que compreender o seguinte: testemunho. Testemunho é muito importante. O testemunho, ele é a cunha, ele é a cavadeira que prepara o coração do incrédulo para receber a boa semente do Evangelho da salvação de Cristo. Nós temos que entender o nosso papel. O nosso papel é influenciar o mundo e não ser influenciado pelo mundo. Para isso nós temos que viver a santidade. Sal. Nós devemos ser sal da terra. Sal, a função dele é de tempero. Por quê? Porque ele é possante. Você pega uma colher de sal, põe num litro de água. Temperou água? Ele é possante. Isso quer dizer o quê? Que um só homem, uma colher de sal, pode mudar todo o ambiente. Exemplo. Um só homem, provocou a reforma protestante. Um padre chamado Lutero. Um só. Levantou a voz e virou uma coisa. Um só homem evangelizou todo o mundo antigo da época. Paulo. Um só homem. 12 homens apenas implantaram o cristianismo na terra. Para o ser humano, para o mundo, como que vamos implantar um cristianismo? Precisa uma multidão. Mas Jesus preparou só uma dúzia. Um foi desqualificado, mas levantou outro. Mudou. É a maior religião do mundo hoje, o cristianismo. Só com 12. Será que Lambari vai ter jeito? Somos poucos, mas somos mais do que esses. Podemos mudar. A coisa pode mudar sim. Santificação transformou o maior perseguidor da igreja no maior missionário, o apóstolo Paulo. Santificação transformou o filho do trovão em um apóstolo do amor, João. João era o filho do trovão quando ele se converteu. Só que ele se santificou. Como assim? Quando João foi à frente de Jesus, lá em Samaria, e pediu pouso para Jesus, e eles negaram. Ele voltou, Jesus negaram o pouso para o Senhor. O Senhor quer que eu peça que desça fogo do céu e consuma todos eles? Isso é o João, que fala só de amor depois. Ele era chamado filho do trovão. O filho do trovão se tornou apóstolo do amor.
se santificou. É isso que nós temos à nossa disposição, meus irmãos. A transformação que vem do Espírito de Deus em nossas vidas. Romanos capítulo 6, versículo 6. 6. Sabendo isto, o que eu e você precisamos saber? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O que foi crucificado com Jesus? O nosso velho homem. O filho do trovão foi crucificado aqui. O perseguidor da igreja foi crucificado aqui. Para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos. Não somos mais escravos do pecado. A obra da carne não pode mais ter ação em nossas vidas. Ela está presente, é uma luta. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Sabendo isso, o que mais? Versículo 11. Assim também vós considerai-vos, sabendo, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Santificação, santidade. Versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Não volta à prática do pecado. Como instrumentos de iniquidade. Não é, isso é o velho homem, morreu. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos. Oferecei-vos a Deus. E os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Como instrumentos de justiça. Capítulo 7, versículo 3. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. O que o apóstolo Paulo aqui está comparando? A nossa relação com Jesus, com um casamento. Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Quando que uma pessoa pode assumir outro relacionamento? Quando morre o cônjuge. Enquanto tiver o cônjuge vivo, se assumir outro relacionamento é o quê? Adultério. Quando nós não temos exclusividade, atitude e ação com o Senhor, somos adúlteros espirituais. É isso que o texto está falando. Para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Por isso a Bíblia nos chama de infiéis, que poderia ser traduzido como adúlteros. Porque o nosso relacionamento com o Senhor tem que ser de santidade, de exclusividade, dedicação exclusiva em atitude e ação. Viver a santidade, praticar a santidade. Para encerrar, Tiago capítulo 4, versículo 8. Meus irmãos, eu estou falando aqui de uma vida nova. Não existe vida nova sem antes existir arrependimento. Se não existir arrependimento, não vai haver transformação. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo nobre, limpai o coração. O que está falando aqui? O que é purificar as mãos? Quando na igreja a gente está cantando e a pessoa levanta a mão, não é porque é show gospel que fica aquele negocinho, né? Não é isso.
Levantar a mão na igreja significa: Senhor, vê se há em mim impureza, pecado, para que eu possa estar cultuando genuinamente, sinceramente o Senhor. Minhas mãos estão limpas. Purificai as mãos. E vós que sois de ânimo dobre. O que é ânimo dobre? É crente na igreja e é do maligno para fora da porta da igreja. Ânimo dobre. Limpai o coração. Arrependa-se. Muda de vida. 9. Afligi-vos. Lamentai e chorai. Se arrependa dessa vida errada. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. É contrição, se dobra diante do Senhor. 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Santificação. Santificação. Essa é a doutrina que está sendo atacada pelo ascetismo. Na cultura grega tem ascetismo e tem docetismo. Ascetismo é quando você nega tudo para o seu corpo. Mas tinha os docetistas. Os docetistas é quando davam tudo. Já que é para fazer errado, vamos quebrar a cara, vamos fazer para valer. Isso é docetismo. Só que os ascetas, eles queriam negar as coisas para o corpo. Só que eles não conseguiam dominar o corpo. Não tinham força sobre a carne, porque só Jesus é que tem superioridade e suficiência para dar essa vitória para nós. Compreenderam? Tudo é graça. A força é dele, a obra é dele, o Espírito é dele, a direção do Espírito é dele, para a glória dele. Simples assim. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos orar? Vamos encerrar? Vamos ficar então. Senhor Jesus, queremos agradecer, porque o Senhor é superior a tudo e a todos. O Senhor é suficiente, Senhor, para as nossas vidas, para o sustento da nossa fé. A Tua obra é completa. Que possamos viver na prática dessa fé, com uma vida santa, uma vida que agrade o Senhor, com reverência e temor. Que possamos, na força do poder do Senhor, estar glorificando, através das nossas vidas, a Ti, o Altíssimo Senhor e Salvador de cada um de nós que cremos. Por isso, ó Senhor, nós somos gratos e clamamos que o Senhor seja com a Tua igreja. Desta forma, Senhor, declaramos que o amor de Deus, o Pai, manifesto na pessoa de Jesus Cristo, o Seu Filho, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas, sem termos mérito, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, nos ensinando, nos consolando e nos guardando até o dia da Tua posse. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos? Algum aviso? Acho que não, né? Tá ok. Sexta-feira tem curso, tá? O curso tem sido assim um tanto restrito. No último curso veio a Liliana com o Arthur. No outro veio, acho que o Fábio. Eu e O Arthur. E na outra veio o Fábio. E o Arthur. E você? não, aí eu não vi que eu estava no hospital. É.